Olá, amigos do site Espírita Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam bem-vindos. Espero que todos que nos assistem possam estar bem, com saúde e tranquilidade nas suas casas, que é muito importante nesse momento de pandemia. Mas antes de iniciarmos esse nosso pequeno estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne e abrir os nossos olhos espirituais, elevando-os aos céus e pedindo ao Pai Maior que nos harmonize. Harmonize a todos vocês que estão conosco neste momento. Harmonizem aqueles que sofrem, as creches, os hospitais, os asilos, as penitenciárias. Harmonize a nossa casa espírita e os demais segmentos religiosos. Pedimos uma harmonização para os nossos governantes, para que possam tomar boas resoluções nesse período tão conturbado. Pedimos que harmonize também os profissionais da saúde que estão empenhados nesse magnífico papel de ajudar a população frente à pandemia. Pedimos também licença para a harmonização da nossa família e nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores da aflição, o esquecimento do passado e motivos de resignação, que vamos tentar colocar todos juntos para uma melhor compreensão desse nosso Evangelho tão rico e tão bonito. É importante, então, que nós comecemos a pensar que, se muitos dos sofrimentos na Terra são consequências de infrações às leis de Deus cometidas nessa existência, outros parecem imerecidos e injustificáveis, quando quem os sofre nada fez por merecê-los. Por exemplo, nascer com deficiências físicas ou mentais, nascer de pais que não os querem e abandonam esses filhos e até os maltratam, a morte de entes queridos, ou uma falta de oportunidade para o trabalho que venha a suprir as necessidades da família, os chamados flagelos naturais, enchentes, secas e tantos outros, até mesmo aquela famosa antipatia inexplicável e tantos outros sofrimentos aparentemente injustificáveis. Se pensarmos no axioma todo efeito tem uma causa, e não existindo aquele sem este, concluiremos que todos os sofrimentos citados têm também uma causa, e se essa causa não pode vir de Deus, tem que vir do homem. Aí entra a lei de reencarnação, oferecendo oportunidades infinitas de evolução contínua ao espírito imortal. Somente ela mostra a justiça de Deus na lei de causa e efeito, ou na chamada lei de ação e reação, dando a todos os seus filhos oportunidade de, errando e acertando, corrigindo e aprendendo, ir se completando no desenvolvimento do seu potencial espiritual. Existe, pois, um planejamento de vida a cada reencarne. Enquanto o espírito ainda é embrutecido, a reencarnação lhe é imposta. E para os espíritos mais adiantados, eles podem escolher o gênero de experiências mais adequadas ao seu crescimento espiritual. Então, os sofrimentos do viver na Terra são consequências de faltas cometidas pelos homens na existência atual ou em anteriores. Cada um, com o seu livre-arbítrio, sua vontade, sendo responsável pelo seu desenvolvimento espiritual, é responsabilizado pelas suas ações, por tudo que faz na medida do seu entendimento. Por isso, a Terra, uma morada de espíritos imperfeitos em evolução para a possível perfeição, é considerada um mundo de expiações e provas, onde ainda há necessidade de experiências dolorosas e desagradáveis para que o homem aprenda a fazer aos outros somente o bem, amando-os como irmãos. Numa visão materialista do nascer, crescer e morrer, a Terra é um mundo injusto na distribuição das dores, dos bens, da felicidade, de bons e maus.
Mas, se olharmos sob o ponto de vista da imortalidade do espírito e das vidas sucessivas, perceberemos que essa injustiça é apenas aparente, visto que cada um está no momento vivendo experiências necessárias ao seu aprendizado, colhendo o que plantou nas experiências anteriores. E de cada um depende libertar-se dessas necessidades expiatórias, exercitando o bem. Na Terra, permanecem presos os que se prendem aos seus valores materiais, os que ainda não aprenderam a valorizar os bens espirituais. Assim, sofrer as consequências das faltas, além de ser prova de justiça, é também um estímulo para evitá-las, porque, evitando-se as causas, elimina-se as consequências. Mas será que essas explicações valem para todas as atribulações do viver na Terra? Elas são sempre consequências de faltas cometidas nesta ou em existências anteriores? Não, diz Kardec. Ele explica que muitas dessas aflições são provas escolhidas pelos espíritos que as pedem para apressar o seu desenvolvimento. O conhecimento deste fato é importante para não julgarmos todo o sofrimento como resultado de faltas e como expiação. Mas o que é expiação? Expiação é sofrer as consequências de faltas cometidas, é passar pelos mesmos sofrimentos causados a si e ou aos outros, na infringência da lei do bem. Ela tem por objetivo despertar no espírito culpado a consciência do sofrimento que provocou com suas ações, reparar os males causados por elas, perceber o porquê dessas ações, corrigir-se na eliminação dos sentimentos e emoções negativas que as originaram, prosseguindo na sua evolução. Daí vem a outra pergunta: o que é provação? Provação são testes de avaliação do aprendizado, passar pelas mesmas dificuldades que deram origem às ações negativas para resolvê-las, sem ferir a ninguém, usando-as para o desenvolvimento das suas qualificações intelectuais e morais. Por isso, Kardec afirma que a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Continua Kardec, mas as provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa ser provado. Belas palavras. Deste modo, entende-se que as existências expiatórias podem também ser de provações, se quem as sofre aceita-as como necessárias e não se revoltam contra elas. Diz-nos a razão que Deus não pode ferir um inocente. Assim, se fomos feridos e se não somos inocentes, o mal que sentimos é o castigo, a maneira como o suportamos é a prova. As misérias daqui são, pois, expiações, por seu lado efetivo e material, e provas por suas consequências morais. Seja qual for o nome que se lhes dê, o resultado deve ser o mesmo, o nosso melhoramento. Isso se encontra na Revista Espírita de setembro de 1863. Se agora queremos alcançar o nosso aperfeiçoamento como rebeldes que ainda somos, temos que considerar as leis do bem como benéficas, necessárias e indispensáveis, pois sem elas não despertaríamos para o esforço do aprendizado no bem. Permaneceríamos embrutecidos, estacionados no orgulho, no egoísmo, e a terra seria constantemente um só campo de batalha. Nos diz a benfeitora Joana de Ângeles: se não recebes o retributo do bem próximo que fizestes, é porque te estão chegando os efeitos do mal que realizastes antes. Evidentemente, ninguém sofre porque Deus castiga, mas simplesmente porque somos as primeiras e infalíveis vítimas dos nossos próprios equívocos, tanto do passado quanto do presente. No livro Psicologia e Espiritualidade, de Adenauer Novaes, nós vemos que, aspas, é preciso entender que não se paga karma passado. Na verdade, se aprende o que não se sabia. Não reencarnamos para pagar ou ressarcir, mas para nos educar quanto ao nosso processo evolutivo. Pagar débitos é uma interpretação distorcida do processo evolutivo, de acordo com a noção antiga de pecado e de bem e de mal. Enquanto se aprende, se corrige distorções vividas no passado.
A correção do passado não é o objetivo da reencarnação, mas sim a educação do espírito quanto às leis de Deus. Continua dizendo o autor. Portanto, pode-se ter karma positivo ou karma negativo, isto é, pode-se retornar a um novo corpo com qualidades já aprendidas, que significam créditos, ou com déficits de capacidade por equívocos cometidos. O que se conhece como karma significa ação e reação, bem sabemos, já que não existem elas isoladas. O chamado karma positivo é aquele a cuja ação corresponderá a uma reação passiva, isto é, algo que vem de retorno ao benefício. O chamado karma negativo é aquela cuja ação exigirá uma reação ativa, isto é, seu agente deverá atuar para merecer. Ninguém é obrigado a ter sido sempre bom e correto. Deve-se considerar as circunstâncias, a época e a cultura e aceitar a execução dos erros como características naturais do ser humano, propondo-se ao aprimoramento interior para libertar-se. Adenauer Novaes, no livro Psicologia e Espiritualidade. A verdade é que Jesus foi sábio ao aconselhar o esquecimento. Quando nós ficamos fixados a uma ideia, na grande maioria das vezes, relegamos a um segundo plano outros assuntos às vezes muito importantes. Ao fixar-nos nos sofrimentos e na dor, ou na decepção de termos praticado atos não condizentes com a lei divina, acabamos perdendo o controle da nossa vida, deixando aspectos importantes para trás. No esquecimento das existências anteriores, sobretudo quando foram amarguradas, há efetivamente algo de providencial e que atesta a bondade e a sabedoria do Criador. Todos nós desejamos apagar da memória os delitos cometidos e felizes ficamos quando a sociedade não os conhece ou os relega ao esquecimento. A razão desse desejo é fácil de explicar. Frequentemente, ensina-nos o Espiritismo, renascemos no mesmo meio em que já vivemos e estabelecemos de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenhamos feito. Se reconhecêssemos nelas criaturas a quem odiamos, talvez o ódio despertasse outra vez nesse nosso íntimo e não melhoraríamos. Por isso é essencial, o esquecimento do passado ocorre apenas durante a existência corpórea. Voltando à vida espiritual, mesmo que não recobremos de imediato a lembrança das existências passadas, readquirimos informações suficientes que nos situem perante as pessoas do nosso círculo. Não existe, portanto, o esquecimento, mas tão somente uma interrupção temporária das nossas recordações. O esquecimento do passado espiritual, quando reencarnado na Terra, expressa a grande misericórdia de Deus em nosso favor. No estágio em que nos encontramos atualmente, o nosso passado não é nada agradável. Logo, esse esquecimento temporário é necessário e benéfico aos nossos espíritos. O esquecimento não nos tira o progresso já realizado, uma vez que os conhecimentos adquiridos anteriormente ficam arquivados na nossa memória espiritual, no nosso subconsciente, e se expressam em nossa vida como impulsos e tendências. O espírita, consciente da lei de causa e efeito, sabe que as provas de seu caminho têm uma razão de ser e se alicerçam nas ações do seu pretérito espiritual. Por isso, com o esquecimento do passado, ele recebe as dificuldades de hoje como reajuste e uma oportunidade de progresso na sua jornada. No livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec, ele nos fala belamente: incapazes de ao mesmo tempo viver a nossa existência atual e recordarmos totalmente as experiências passadas, Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede o esquecimento do passado, a fim de que possamos resgatar os nossos débitos junto àqueles a quem provavelmente tenhamos prejudicado ou dos quais fomos vítimas. Daí, a necessidade de sabermos receber o presente com tranquilidade e atenção, em favor da nossa melhoria. No nosso pretérito milenar, e que ora desconhecemos, está a causa da maioria dos nossos sofrimentos. Isso se dá devido à nossa grande dificuldade em perdoarmos, não só ao semelhante, mas principalmente a nós mesmos. Somente através do perdão incondicional conseguiremos conviver com alguém que nos feriu ou a quem antes decepcionamos. Como as leis de Deus são justas e nelas não existe o acaso,
Cada um de nós está sempre no lugar certo e, por isso, cabe-nos aceitar e procurar compreender aquilo que realmente devemos fazer, aproveitando nessa existência a oportunidade de reconciliação com os adversários de ontem. Continua Kardec. Como seria o nosso relacionamento permeado incessantemente de remorso pela falta cometida? Você já pensou nisso? Como a lei divina é natural, age sempre em nosso benefício e favor, esse esquecimento provisório dá-nos mais liberdade de ação, pois, sem a lembrança, não há o que remoer. Fecha Kardec. Cada um de nós tem o seu estoque de erros e acertos. Os Espíritos nos orientam que, mesmo tendo esquecido o passado, esses registros podem vir em forma de intuição para determinados projetos da nossa vida. Quer dizer, nada fica totalmente incólume. Conclui com isso que a lembrança do passado perturbaria as relações sociais e seria um entrave ao progresso. No livro O que é o Espiritismo, muito belas palavras. A finalidade da vida na Terra é, portanto, para expiarmos o mal praticado, pagando com sofrimento os nossos erros, para provarmos ou medirmos o nosso grau de evolução ante as dificuldades da vida, para ajudarmos a humanidade e exemplificarmos o bem diante dos outros, para desempenharmos uma missão especial no caso de espíritos elevados que prestam grandes serviços à humanidade. Estão aí vários exemplos. Daí, a espiritualidade nos coloca a chamada resignação. A resignação, preconizada pelo Espiritismo, é a submissão ativa, fruto do entendimento dos objetivos da vida e dos seres. É compreender a promessa de Jesus quando oferta as bem-aventuranças aos que sofrem e aos aflitos. É chorar pela dor, mas sorrir pela bênção da oportunidade de ressarcimento de dívidas do passado, entregando-se à vontade do Pai. Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, tem uma bela frase que sintetiza tudo. A resignação é a coragem da virtude. Os motivos que podem levar o homem à resignação nos sofrimentos são confiança em Deus e na sua sabedoria e amor. Se nós, homens ainda tão imperfeitos, queremos o melhor para os nossos filhos, Ele, a perfeição absoluta, não pode querer menos. Aceitar e compreender a lei das vidas sucessivas, através das quais vamos evoluindo como espíritos simples e ignorantes que somos, chegando até a angelitude, sábios e amorosos, precisando, pois, das dificuldades da vida material para que essa evolução intelectual e moral venha a se processar. Aceitar e compreender a lei de ação e reação, através da qual vamos corrigindo os nossos equívocos e omissões, conhecendo as causas dos nossos sofrimentos pelos efeitos que sentimos e recebemos, no uso da nossa inteligência e do nosso raciocínio, aprendendo assim a evitar as causas que as provocaram. Aceitar a perfectibilidade do homem, que pode realizar seu desenvolvimento com muito mais facilidade e menos sofrimento se for submisso às leis de Deus, aproveitando as dificuldades e dores para então se conhecer. Nessa compreensão e aceitação desses princípios e confiando nas palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, os inevitáveis infortúnios da vida poderão ser recebidos como oportunidade de teste de avaliação do processo evolutivo, de liberação de dívidas. É verdade. Portanto, com alegria, com confiança, com certeza de que são experiências saudáveis e necessárias ao nosso progresso espiritual, é que devemos encará-las. Daí a importância da resignação compreensiva e ativa sempre. O resignado não é um covarde, mas alguém que compreende a finalidade da existência terrena. Justamente por isso, as dificuldades apresentam-se em seu caminho. Frente ao infortúnio inevitável, é necessário acomodar a própria vontade. Se a vida nos reclama serenidade em face da dor, vamos nos aquiecer. A rebeldia de nada nos adiantará. A criatura rebelde perante as leis divinas apenas torna o seu aprendizado lento e doloroso. Resignar-se não significa desistir da luta. Implica apenas em conhecer que a luta interiorizou-se.
Quem se resigna enobrece lentamente o seu íntimo ao desenvolver novos propósitos de vida. A resignação é uma conquista do espírito que vence suas paixões e atinge a maturidade. Ele consegue manter a alegria e o otimismo mesmo em condições adversas. Ao enfrentar com tranquilidade e dignidade seus infortúnios, prepara-se para um amanhã venturoso. Repetindo as palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essas palavras, segundo o Evangelho, devem ser entendidas de uma forma bem simples, em que nós, homens, devemos considerar-nos felizes por sofrer, porque nossas dores nesse mundo decorrem de dívidas, de faltas passadas. Já nascemos inúmeras vezes e renasceremos outras tantas. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos. Se a vida nos reclama serenidade em face da dor, concordemos. Voltando a Joana de Anjos, no seu livro Convites à Vida, um belo esclarecimento. Fala a benfeitora: se estiveres sob o jugo de dores e padecimentos, ingratidões e perseguições injustos, serão injustos somente na aparência, pois que procedem do teu ontem, em regime de cobrança para a melhor estabilidade do teu amanhã. Submete-te, portanto, pacientemente e resignadamente às situações atuais e, insistindo nos bons propósitos, construirás o porvir de bênçãos que agora ainda não podes fruir, nos orientou a mentora. Devemos, pois, ser conscientes do nosso papel de aprendizes e dedicar-nos a fazer a lição do momento. Em nossa cegueira, estamos quase sempre prontos a amaldiçoar as nossas vidas. Mas quando formos capazes de discernir o verdadeiro motivo de nossas existências, compreenderemos que todas elas são preciosas. Quem se resigna enobrece lentamente o seu íntimo ao desenvolver esses novos propósitos de vida. É a meta, falaremos sempre. A obediência é um estado da alma conquistada pelo Espírito nas diversas encarnações, pois para ser obediente é preciso não ser orgulhoso nem egoísta, deixando que se sobressaia a humildade. Com a resignação, junto com a obediência, que são duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens as confundem com negação do sentimento e da vontade, é isso que devemos medir. Diz o item 8 do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o seguinte, que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E Jesus foi o exemplo dessas duas virtudes que os materialistas e os descrentes desprezam. Ele veio à Terra no momento em que a sociedade perdia-se nos labirintos escuros da imoralidade e da corrupção. Não se deve, contudo, confundir obediência com passividade, nem resignação com conformação. O obediente deve ter altivez, coragem, determinação. O resignado deve aceitar o sofrimento como decorrente de atos cometidos contra as sábias leis de causa e efeito, mas deve ter coragem de lutar, consciente de que se a vida fosse um mar de rosas, a nossa existência não teria sentido, pois tendo tudo nas mãos sem nenhum esforço, o homem se tornaria um estorvo inútil aqui na Terra. A obediência e a resignação são próprias dos brandos e dos pacíficos, aqueles que possuirão a Terra futuramente. Paulo Alves de Godoy, na obra Os 4 Sermões de Jesus, nos dá a seguinte observação: no atual estágio, os rebeldes e obstinados não mais aqui nascerão. Haverá mais estreita relação para as reencarnações. Haverá menos lágrimas e menos dores. Enfim, a Terra será um planeta onde imperará maior felicidade. Os brandos e os pacíficos herdarão a Terra porque eles continuarão a viver nela, para a compleição do seu progresso evolutivo. Já os rebeldes, os mais recalcitrantes, serão relegados para planetas menos evoluídos, onde ainda prevalece o choro e o ranger de dentes, preceituados por Jesus Cristo, nos disse o autor. São essas qualidades, a obediência e a resignação, juntamente com tantas outras que caracterizam o homem de bem, que levarão cada vez mais os espíritos à condição de bem-aventurados,
pois são filhos de Deus, e aqui filhos com letra maiúscula, isto é, os que executam a sua vontade e dele se aproximam. São esses que receberão com prioridade as bem-aventuranças. Vamos terminar citando novamente Joana de Ângeles no livro Florações Evangélicas. Ela tem um belo texto chamado Resignação. Na atual conjuntura intelectual do planeta e considerando-se o clima de rebeldia que irrompe virulenta por toda parte, a resignação para os aficionados da violência e do prazer é manifestação patológica que tipifica as personalidades anômalas. Diante do conceito disparatado e frágil, muitos se autoafirmam como desmandos quando convidados às paisagens da reflexão, pelo sofrimento, gerando males muito mais difusos e danosos do que aqueles dos quais se pretende fugir. Tu, que ouvistes a voz da mansuetude do Cristo e que te encorajastes face à grandeza da sua vida, resigna-te, fortalecendo o ânimo ante qualquer cometimento que te produza dor e que seja rotulado como desgraça ou infortúnio. Nada ocorre por capricho pernicioso da vida. Recebemos conforme damos, assim como colhemos consoante a qualidade dos grãos que semeamos. Resignação significa coragem e força na vontade e no desespero. Se te convidam ao revide, resigna-te e ora. Se te convocam ao ódio, resigna-te e confia. Se te afrontam com agressões, resigna-te e agradece a Deus. Os dias sempre, inevitavelmente, se sucedem para os bons e os maus. E ninguém se eximirá jamais do amanhã, que a todos alcança, refletindo na claridade forte e punjante do tempo e a manifestação, que é uma resposta dos nossos atos nas mesmas expressões com que desde hoje as produzimos. Fecha a mentora. Resignação também é vida, e vida abundante, na direção da vida eterna. Gandhi, o grande libertador da Índia pela política da não-violência, dissera certa vez que se a doutrina do Cristo os homens tirassem tudo, mas deixassem as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, nada ali estaria perdido, pois ali contém o alimento necessário para a reformulação do pensamento do ser humano. Ao refletir sobre este tópico, tenhamos claro em nossa mente o seu fim único, que é a consolação e a resignação. Segundo a explicação do mestre lionês Kardec, as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as nossas passadas faltas nos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores nos pouparão séculos de sofrimento na vida futura. E ainda afirma com convicção Kardec: deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora e que vos garantirá uma tranquilidade no porvir. Portanto, a calma e a resignação auridas no verdadeiro conhecimento do significado da vida corporal, em seu aspecto transitório e da confiança do futuro ditoso, dão ao espírito uma serenidade de quem se sente sob a divina proteção de Jesus. Não é sem motivo que Santo Agostinho fez uma outra afirmação para encerrarmos: ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Muita paz, muito obrigado a todos que nos ouviram. Que vocês possam estar conosco na próxima semana. Façam comentários, façam sugestões, críticas, se inscrevam, marquem no positivo no alto da página do canal, se você gostou. Peço, como todos os dias nessa pandemia, fiquem em casa. Até uma próxima, que assim seja. Graças a Deus.